Fala galera da Academia do Sol, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Primeiramente, peço para você se inscrever aqui embaixo para dar aquela força pra gente. A gente está trazendo conteúdos semanais aqui para você do nosso canal do YouTube. Então, se você se inscrever, você dá uma força para a gente continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês toda semana. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo também. E nos comentários a gente está aberto para perguntas. Assim que possível, a gente vai dar a resposta para vocês também nas perguntas aqui embaixo. Beleza? Hoje eu estou aqui para falar dessa belezura aqui do lado. Ele se chama inversor on-grid. O que é o inversor on-grid? Bom, na geração de energia solar, o que acontece? Os raios do sol incidem nos módulos fotovoltaicos. Esses módulos eles geram energia em corrente contínua. A corrente contínua vem pelo cabeamento, passa pela proteção, que é a string box que eu falei naquele vídeo anterior. E da string box a gente vai chegar no inversor. O que o inversor faz? Ele pega essa energia que é gerada em corrente contínua dos módulos e transforma em corrente alternada. Essa corrente alternada passa por uma nova proteção e vai conectar com o empreendimento do seu cliente. Por quê? Porque todas as residências, os comércios, eles trabalham em corrente alternada. Em alguns casos você vai ter corrente contínua em alguns painéis e algumas eletrônicas específicas, mas na grande maioria as ligações são todas em corrente alternada. Por isso que o inversor transforma a corrente contínua em corrente alternada. Então, qual que é a outra função do inversor? Fornecer energia. Se ele está convertendo energia, ele vai fornecer energia para o seu cliente. É ele que transforma tudo naquela possibilidade de você gerar crédito, de você alimentar a residência do seu cliente. Então, o inversor é como se fosse o cérebro mesmo da operação. É ele que vai enxergar se existe tensão na rede, se os painéis estão gerando energia de forma correta. Então, é ele que vai operar tudo, beleza? Então, quais os diferenciais que possuem de um inversor para outro, de uma marca para outra? A primeira observação que você deve pesquisar é a potência do inversor. Então, a potência ela deve casar com a potência dos módulos. Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que identificar qual que é a potência do seu inversor fotovoltaico. E, além da potência, você tem que enxergar também a conexão com a rede. Então, se o seu cliente é monofásico, bifásico ou trifásico, você também tem diferenças nas ligações dos inversores. Existem inversores que são monofásicos, só que na maioria eles são monofásicos 220, ou seja, fase neutro eu tenho que encontrar 220. Se você tem um bifásico, uma rede bifásica, por exemplo, que fornece 220, você vai ligar as duas fases nesses inversores também, tá bom? Então, dali dos inversores monofásicos, a gente possui os inversores trifásicos, tá? Então, os inversores trifásicos, eles vão servir para atender as redes trifásicas que existem também no nosso país. Então, inversores trifásicos só fornecem energia para sistemas com rede trifásica, mas os inversores monofásicos, eles podem ser usados também nas redes que são trifásicas, porque aí você vai escolher a fase que você vai utilizar, tá? Mas, inversores trifásicos só para redes trifásicas, beleza? Aí você vai ter rede trifásica 220, rede trifásica 380. Aí você tem que escolher o inversor que casa direitinho com essa tensão, beleza? Então falei de potência e tensão de saída do inversor. Então existem várias potências, né, de inversor. Você tem inversores de 1,5, de 3, de 5, de 10 kW, que vão ser essa faixa aí de inversores monofásicos. E a partir daí você tem inversores até 250 kW na maioria desses inversores string, né, que são esses que a gente está conversando aqui agora. Então, a partir de 10, todos são trifásicos já, beleza? Além da potência, né, e da tensão de conexão com a rede, a gente tem também a entrada do inversor. O inversor ele possui tensão de entrada. A tensão de entrada pode ser um ponto também a ser observado. Inversores com tensões de entrada muito limitado, muito baixas, né, você fica limitado também na condição das suas strings, né, na ligação das strings com o inversor. Então, inversores que têm limitação, né, na tensão de entrada, você fica limitado também nas tensões das strings. Então, tem que fazer strings mais enxutas. Inversores um pouco maiores já têm tensões de entradas com limites um pouco maiores, até 1000 volts, 1500 volts, que aí permite que você faça strings um pouco maiores e economize nos cabos, beleza? Além da tensão de entrada, a gente tem também a corrente de entrada. A corrente de entrada vai limitar a corrente de saída dos módulos. Hoje em dia, os módulos fotovoltaicos estão aumentando muito a corrente deles, né? Esses mais novos, com potência alta, eles estão aumentando muito a corrente de saída deles. Então tem que observar isso também para casar direitinho o módulo com o inversor, beleza? Tirando isso tudo, um dos diferenciais que são mais comentados dos inversores são a quantidade de MPPTs. Ou seja, a MPPT é um rastreador de máxima potência do inversor. Ela literalmente fica rastreando o ponto de máxima potência de geração das placas, dos módulos fotovoltaicos. Então, quanto mais MPPTs você tem, mais possibilidades você tem nas suas ligações. Ou seja, se você tem um telhado de 4 águas,
é importante que você tenha 4 MPPTs pelo menos disponíveis. Porque se você for utilizar o telhado todo e só tiver, por exemplo, 2 MPPTs, você vai acabar misturando águas diferentes, né, com orientações diferentes, no mesmo MPPT. Isso vai gerar muita perda de geração para o seu cliente. Então, sempre procure encaixar a quantidade de orientações com a quantidade também de MPPTs que você tem. É claro, se você for utilizar tudo, né, gente? Além da quantidade de MPPTs, existe a garantia também que diferencia um inversor. Então, existem inversores com 5, com 10, com 15, com 25 anos de garantia. Isso é um diferencial também que você pode procurar. É claro que não adianta nada ter garantia se não tem qualidade. Então, componentes internos como capacitores, conectores de entrada, placas, são importantes também serem observados. Existem vários pontos aí que você pode pesquisar em artigos técnicos que fornecem informações sobre os componentes utilizados nos inversores. Então procure sempre o que tenha qualidade. E também procure o que sempre tenha em distribuidores brasileiros, porque não adianta nada você importar um inversor que não existe aqui no Brasil, que você não vai encontrar a assistência técnica necessária. Beleza? Além disso, além dos inversores string, existem também os MLPS, que são microinversores e otimizadores de potência. O que são, primeiro, otimizadores de potência? A gente tem hoje o SolarEdge, que é o mais famoso de todos, né? Que são inversores que possuem otimizadores pontuais para os módulos, né? Então, todos os módulos conectados nesses inversores, eles vão possuir otimizadores. Então, todo o sistema vai ser otimizado. O que isso significa? Que se você tiver um sombreamento em um módulo, ele não vai impactar na sua string toda e no seu sistema todo. Então, você vai ter produções individualizadas dos módulos. Qual a diferença de um SolarEdge para um otimizador simples, por exemplo, um Tigo? O otimizador ele pode ser aplicado em módulos pontuais. Por exemplo, se eu tenho um telhado enorme que eu tenho sombra apenas em 5 módulos, por exemplo, e eu vou utilizar 200, eu posso conectar otimizadores apenas nesses 5 módulos que vão ter sombreamentos parciais. E aí eu não precisaria utilizar otimizadores em todos, porque o otimizador ele agrega um valor alto assim no projeto. Então, de repente, utilizar otimizadores pontuais, como o Tigo, em suas instalações pode facilitar no custo e melhorar também a qualidade da sua instalação, não precisando agregar um custo tão alto. É claro que se você puder pagar num SolarEdge, é um inversor muito bom, que vai fornecer uma otimização muito boa no seu projeto. Além dos otimizadores e do SolarEdge, a gente tem os microinversores, que são a mesma tecnologia. Como são aplicados os microinversores? Os microinversores eles são muito utilizados em sistemas que os telhados têm muito sombreamento ou têm muitas águas, sombreamentos parciais. Então, aí existe uma aplicação legal para microinversores. O problema do microinversor, né, é que ele fica abaixo dos módulos, então ele fica suscetível a temperaturas altas, a chuva, né? Mas ele tem IPs que são condizentes com essas condições climáticas também. O microinversor, você tem todo o sistema de corrente contínua aplicado embaixo dos módulos e ele já sai com a parte de corrente alternada lá em cima dos módulos. Então, você não vai descer com a parte de corrente contínua até chegar lá embaixo, né, na residência do cliente. Você vai vir com um cabo de corrente alternada direto lá na proteção e de lá conectar com a rede. Esse é um diferencial que o microinversor tem. Você não tem corrente contínua percorrendo pela edificação. Você só vai ter a corrente alternada, porque a corrente contínua vai ser toda conectada lá embaixo dos módulos. Diferente dos otimizadores, né, que é tudo CC. Então, ele pega a parte de corrente contínua e sai com corrente contínua. Você vai seguir com as strings, descer até o inversor lá embaixo e do inversor fazer a conexão com a parte CA. Esse é o grande diferencial ali que tem o microinversor. Beleza, gente? Bom, eu acho que eu trouxe aqui algumas informações para vocês sobre inversores. Se ficar alguma dúvida, comentário aqui embaixo está disponível para vocês perguntarem à vontade. Beleza, gente? Bom, até o próximo vídeo e se inscreva aqui embaixo. Até logo!